Estava eu estudando o texto de Josué, capítulo 5, e eu fiquei realmente impressionado com a quantidade de lições que nós aprendemos nesse capítulo. E se eu fosse estudar o capítulo 5, de 1 a 15, eu temo que nós íamos estudar e não aprender tudo o que o capítulo tem para nos ensinar. Existem muitas lições preciosas que nós podemos aprender em Josué capítulo 5, e eu não quero deixar vocês sem aprender nenhuma delas. Por isso eu refiz o meu planejamento. Inicialmente íamos estudar até o versículo 15, mas eu fui forçado a rever isso, e nós vamos estudar de 1 a 9, para que nós possamos juntos usufruir, nos alimentar de tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer no capítulo 5 de Josué. Amém. Até agora nós temos visto a chegada à terra prometida, as promessas de Deus para Josué, o chamado de Josué. Temos visto a estratégia de Josué em mandar os espias a Jericó. Vimos sobre Raabe, estudamos sobre Raabe. Vimos a preparação para a passagem do Jordão e a travessia. Na última semana, o povo atravessando o Jordão e as pedras que foram levantadas como memoriais para o povo e para os filhos, que com certeza perguntariam acerca daquelas pedras e o que aquilo significava. Pois bem, eu preciso que você entenda. Eu vou te passar agora algumas informações, e essas informações serão muito úteis na compreensão daquilo que nós vamos estudar nessa noite. Depois do Jordão, o primeiro obstáculo que o povo teria, a primeira grande dificuldade que o povo enfrentaria, era a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó, ela estava exatamente a 3 quilômetros do Jordão. 3 quilômetros do Rio Jordão. Então, quando o povo atravessou o Jordão, quando o povo ele se coloca depois do Jordão, certo? Nós entendamos que ali à frente, 3 quilômetros à frente, havia a cidade de Jericó. E esse povo, agora, preste atenção nisso que é muito importante. Esse povo estava ciente de que precisaria enfrentar uma cidade fortificada, com muralhas muito altas, mas acabara de ter uma grande experiência com o Senhor, atravessando um rio caudaloso que estava transbordando nas suas ribanceiras. Aquela experiência serviu para fortalecer ainda mais a fé do povo. O versículo 1 do capítulo 5 me chama a atenção em 2 fatores, e eu gostaria de ler com você. O versículo 1 diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão desde antes dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimos neles por causa dos filhos de Israel. O que acontece? Vendo todo aquele episódio, o rio se abrindo, quase 1 milhão de pessoas atravessando a pés enxutos o Jordão, isso fez com que os amorreus e os cananeus temessem ainda mais o povo de Israel. Eles estavam tomando conhecimento de quem era o Deus de Israel, e eles estavam muito temerosos, porque cá entre nós, irmãos, imagine você lá. É uma coisa comum de se ver um rio se dividir em 2 partes, na época da enchente, transbordando na sua ribanceira, e 1 milhão de pessoas atravessando aquele rio, praticamente a pés enxutos. É uma coisa comum de se ver? Claro que não. Então, quando o povo, os cananeus, os amorreus, veem aquilo,
eles temem ainda mais o Deus de Israel, porque eles acabam de ver algo extraordinário. Tem uma frase que eu vi hoje, uma frase muito interessante, de um escritor chamado Bob Cook. Veja só a frase que ele disse: se você é capaz de explicar o que está acontecendo, então não é obra de Deus. Ou seja, quando Deus age, você não tem condição de explicar. O sobrenatural de Deus você aceita pela fé. E aquele povo acabara de ser um instrumento de Deus para impregnar temor e tremor nos cananeus e nos amorreus. E eu fiquei pensando sobre esse sobrenatural de Deus. Será que as pessoas que nos cercam, será que as pessoas que nos rodeiam, que convivem conosco, será que elas estão vendo algo incomum de Deus na minha vida? Será que através da minha vida, e será que a presença de Deus na minha vida está provocando coisas incomuns a ponto das pessoas realmente terem no seu coração essa percepção de que o Deus a quem nós servimos é um Deus vivo e que não há Deus maior do que Ele? Charles Spurgeon, o grande pregador Charles Spurgeon, ele disse certa vez o seguinte, eu já falei essa frase aqui em uma outra oportunidade, mas sempre quando temos a oportunidade de encaixar uma frase ou outra, é sempre bom. Charles Spurgeon disse o seguinte: o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê os cristãos. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Israel, naquele dia, quando acabara de atravessar o Jordão, Israel estava se tornando a Bíblia para os cananeus e para os amorreus. Os cananeus e os amorreus estavam tomando conhecimento do Deus de Israel através do que Deus estava fazendo em Israel e através de Israel. E eu entendo que isso é para mim. Eu preciso de alguma maneira, como cristão que eu sou, irmão, mostrar que a minha fé é incomum. As pessoas precisam olhar para mim e ver algo de incomum em mim, para que haja nelas o aguçar de uma curiosidade de querer conhecer esse Deus que eu conheço e sirvo. Deus quer fazer de mim uma Bíblia para o mundo. Deus quer que o mundo olhe para mim e veja que eu não sou comum. Será que a primeira igreja batista em Pará de Minas, aqui eu falo da minha igreja, será que somos uma igreja comum? Estamos contagiando as pessoas? Estamos levando as pessoas a crerem, a despertarem o interesse em conhecer o nosso Deus? Será que você lá no seu trabalho, você tem trabalhado e tem vivido de forma tal que as pessoas têm visto o extraordinário de Deus na sua vida? Será que as pessoas estão olhando para você e elas estão sentindo que existe algo de incomum em você? É isso que está acontecendo aqui. Os cananeus e os amorreus estavam temerosos, porque eles estavam vendo algo de extraordinário através de um povo constituído de carne e ossos, como nós. Se Deus fez lá, por que Deus não pode fazer agora? Por que Deus não pode fazer hoje? Por que Deus não pode fazer isso em mim? Irmãos, eu não posso aceitar o fato de que nós tenhamos conhecimento da verdade, conhecimento do Altíssimo, conhecimento de Deus. Não consigo aceitar que nós sejamos pessoas comuns. Não podemos ser. Precisamos viver, trabalhar, falar, agir, nos comportar de maneira incomum. Se você está achando que a sua vida está muito comum, reveja isso diante de Deus. Porque o mundo precisa ver em mim. Eu preciso ser uma Bíblia para as pessoas. As pessoas precisam ver Cristo em mim, Deus em mim, como estavam vendo aquele dia em Israel. Essa é a primeira lição que eu aprendi aqui nesse texto. A segunda coisa que eu aprendi aqui, preste atenção. Veja só.
experiência maravilhosa com Deus. Um rio se abrindo ao meio, o povo atravessando. Aquele povo não era aquele povo original que saiu do Egito. Aquele povo não era. Era a geração dos que saíram do Egito. Porque aquela geração que saiu do Egito, que viu o Mar Vermelho se abrir, morreu no deserto por causa da desobediência em Cades Barneia. Então aqueles que estavam atravessando eram os filhos deles. Somente Josué e Caleb com suas famílias que estavam ali, do povo original. Mas aquele povo ainda não tinha visto isso com os olhos. Obviamente que eles tomaram conhecimento, os pais devem ter contado para eles o que aconteceu no Mar Vermelho. Mas agora eles estavam ali, em loco, vendo o rio se abrir, e eles atravessando. Aquilo deve ter despertado neles um fervor. Quando eles atravessam o Jordão, 3 quilômetros depois de Jericó, escute, vê se você consegue acompanhar a minha linha de raciocínio. Aquele povo estava pilhado, empolgado, entusiasmado, a fé pulsando. Nada mais óbvio do que Josué aproveitar esse momento do povo e colocar o exército para marchar contra Jericó e arrebentar com tudo, sim ou não? Mas não é isso que acontece. Interessante, né? Não é isso que acontece. Sabe quanto tempo demorou entre a travessia do Jordão e a conquista de Jericó? Mais de 2 semanas. Cerca de 16 dias. Porque o povo ficou 10 dias parado ali, pós-Jordão, e depois marchou 6 vezes em torno de Jericó. No 7º dia eles gritam e as muralhas caem. Então preste atenção, 16, 17 dias depois é que Deus entrega Jericó nas mãos de Israel. Eu fiquei pensando nisso, e meu Deus, por quê? Quem foi que disse que eu tenho que ter todas as respostas, né? Então o que eu vou dizer para você aqui agora foi uma dedução desse pobre mortal que vos fala. O povo não estava preparado ainda. O povo não estava preparado ainda. Nós vamos ver isso mais detalhadamente daqui a pouco. E uma coisa muito interessante que eu aprendi também: Josué não fazia nada sem a prescrição de Deus. Quem determinava os passos que Josué devia dar era o próprio Deus. Então, quando Deus falava para Josué, vá, ele ia. Quando Deus dizia, pare, ele parava. E Deus ainda não havia mandado o povo marchar contra Jericó. Josué era extremamente obediente. Isso despertou em mim uma segunda lição, e eu fiquei me perguntando, meu Deus, precisamos aprender isso. Já imaginou se nós, como cristãos, submetêssemos todas as nossas decisões, tudo ao Senhor? Como seria a nossa vida? Como nós erraríamos o mínimo? Como avançaríamos? Como seria nossa vida espiritual se tudo que fôssemos fazer, se cada decisão que fôssemos tomar, nós submetêssemos a Deus? Agora, eu pergunto para vocês com sinceridade, é assim que fazemos? Não é assim que fazemos. E sabe por que nós não fazemos? Sabe por que nós não colocamos diante de Deus cada questão da minha vida? Porque Ele ia barrar muita coisa. Ele ia impedir muita coisa. Ele ia dizer não para muita coisa. E aí nós vamos entrar em crise. E aí é melhor a gente fazer, se der certo Deus, se não der, a gente depois vê como faz. Josué não. Josué esperou. Tá bom, passo a passo. Primeiro a gente se prepara para atravessar, depois a gente atravessa, agora vamos esperar o que é que o Senhor quer de nós. Meus irmãos, nós precisamos aprender com cada detalhe do texto. Os textos que nós lemos na palavra de Deus estão cheios de detalhes.
Detalhes importantíssimos que podem fazer a diferença na nossa vida. E esse é um detalhe. O detalhe de sempre esperar para ter uma resposta de Deus. O detalhe de sempre colocar diante de Deus as nossas questões e saber dele se ele aprova ou não. Dá para imaginar como seria a nossa vida? Dá para imaginar como seria a igreja de Cristo hoje? Nós somos cristãos, não duvido disso, somos salvos por Jesus, mas o tempo inteiro nós estamos fracassando diante de Deus por causa disso, porque nós não colocamos diante de Deus as questões da nossa vida. Estamos sempre tomando decisões por nós mesmos. Se dependesse de mim e de você, era chegar depois do Jordão, vamos embora, moçada, ia juntar os soldados e já ia para Jericó. Calma, não é assim. Outra coisa muito interessante, a vitória quem daria era o Senhor. Imagina aquele povo no calor da situação, imbuídos de uma força descomunal dentro deles, uma fé descomunal, fossem e avançassem para Jericó e derrotassem Jericó. É bem capaz de eles saírem dizendo que eles conseguiram derrotar Jericó. Então Deus fez o seguinte: vamos acalmar os ânimos. As coisas acontecem do jeito que eu quero. A palavra de Deus diz lá em Isaías 55, isso mesmo, versículo 8: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. O problema é a gente entender isso. O problema é a gente se submeter a isso e deixar que Deus diga sim, não, não vá, não faça, não compre, não negocie, não vá lá, não faça isso. Pense, se você tiver condição, pense na quantidade de decisões que você tomou de forma errada e precipitada na vida. Faça uma lista. Você vai se surpreender. Agora pergunte para você mesmo: e se eu tivesse colocado isso diante do Senhor? Será que eu me frustraria aqui? Será que eu erraria aqui? Será que eu teria quebrado a cara aqui? Claro que não. O problema é que nós não queremos. De vez em quando a gente gosta de soltar a mão do Pai e dizer assim: Senhor, eu caminho sozinho. E aí, querido, é perda. Então, entenderam? Primeiro, o povo, os amorreus e os cananeus viram o poder de Deus naquela questão da travessia. Israel foi um instrumento de Deus para que Deus começasse a ser anunciado entre os cananeus e os amorreus. O povo de Israel foi a Bíblia daquele povo naquele dia. E segundo, Josué não fazia nada sem a orientação de Deus. Às vezes, Deus, ele demora. Se eu posso dizer assim, no contexto humano, dentro da nossa vã filosofia e da nossa falha percepção de quem Deus é, a gente fala assim: Deus está demorando demais. Lembra de Saul? Eu me lembrei agora de Saul. Ele estava esperando Samuel, para Samuel chegar e oferecer o sacrifício. Cadê Samuel que não chega? Então Saul fez, foi lá e ofereceu o sacrifício, coisa que não era para ele fazer. E por conta daquilo, o Senhor o rejeitou. Por quê? Porque não esperou. Escuta o que eu vou te dizer. Eu usei uma linguagem puramente humana, porque às vezes parece que Deus demora. Deus não demora, Deus age na hora certa. Mas para nós ele está demorando. Eu fico imaginando, me permita dizer isso, eu estou conjecturando. Eu não vou falar nem heresia aqui, mas eu estou conjecturando. Eu fico imaginando que talvez alguns soldados do exército estavam afoitos. Gente, mas e essa marcha, e essa ida para conquistar a cidade que não chega? Por que Deus está demorando tanto? Por que Deus não manda a gente conquistar Jericó de uma vez? Sabe por quê? Porque Deus é Deus. E Ele não deve satisfação a nós. E Ele faz no tempo dele, quando Ele acha, quando Ele entende, quando Ele percebe que tem que fazer. Quem pode penetrar na mente do Senhor e dar conselhos? Quem pode ensinar para o Senhor como agir? Então às vezes demora mesmo. Você
você está orando, é aquela bênção que não chega, orando por uma vida. Quanto tempo que você tem orado por uma vida e a vida ainda não se converteu? E às vezes nós achamos que não vai, às vezes nós começamos a questionar Deus, e nós começamos a dizer: Senhor, não tem jeito, está difícil, está complicado, não converte, não quebrando o coração, ó, coração duro. O que é isso? Somos apressadinhos. Então o povo atravessa o Jordão e fica ali esperando. Aí Deus faz uma coisa. Veja só o versículo 2. Leia comigo o versículo 2. Agora você vai começar a entender. Versículo 2 a 9. Nós já lemos o texto no começo, então eu vou resumir para você. Escute, aquele povo que saiu do Egito, saiu, todos eles, os homens, é óbvio, circuncidados. Circuncisão é uma cirurgia masculina. Bom, para aqui, não vou entrar em detalhe. E todos os homens saíram do Egito circuncidados. Mas lá em Cades Barneia, quando os espias chegam, trazendo a notícia da terra de Canaã, e começam a desanimar o povo, dizendo que o povo era muito grande, eram gigantes, e que eles eram como gafanhotos diante do povo, e que isso, que aquilo, e aquilo outro, e que não tinha jeito, e que a terra consumia os seus habitantes, e que na verdade era impossível conquistar a terra. O povo começa a desfalecer, o povo começa a desanimar, e o povo diz: queremos voltar para o Egito, vamos ter outro líder. Querem instituir Moisés. Ali Deus realmente estabelece uma sentença, e o povo vai peregrinar 40 anos no deserto. 40 anos, até que toda aquela geração de incrédulos fosse consumida. Eles morrem no deserto, e quem está agora lá na terra prometida, depois do Jordão, é a geração desses homens que ainda não haviam sido circuncidados. Então Deus diz: faça para você facas de pedra, facas de pederneira. Tem tradução aí que diz pederneira. Faça para você facas de pederneira e circuncide os filhos de Israel. Essa era a aliança de Deus com o povo de Israel. O povo de Israel era um povo marcado. A circuncisão era um sinal de que o povo pertencia a Deus e que o corpo deles era do Senhor. Por isso o povo tinha que lutar pela santidade. O povo tinha que preservar a santidade. Presta atenção, a terra de Canaã era uma terra extremamente imoral, uma terra extremamente pecaminosa, cheia de imoralidade sexual e idolatria. Então o povo tinha que entrar na terra sabendo que eles pertenciam ao Senhor através do rito da circuncisão. E esse rito da circuncisão é o primeiro de três fatores que Deus vai exigir do povo antes deles conquistarem Jericó. O rito da circuncisão. E esse rito da circuncisão, ele ensinou 4 lições. Por isso que eu não consegui esgotar o assunto. 4 lições que eu quero compartilhar com você. Por que Deus mandou o povo de Israel ser circuncidado? A primeira lição, o primeiro motivo é esse: Deus quis renovar o relacionamento da aliança. Escute, Deus quis renovar o que? O relacionamento da aliança. O fato de ser circuncidado mostrava que o povo tinha uma aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com o povo. Qual era? De ser Ele o guarda, o protetor, o responsável por todas as vitórias de Israel. Deus tinha uma aliança: pegar o povo do Egito, atravessar com esse povo e levar para a terra prometida. Mas o povo tinha uma aliança com Deus. Qual? A aliança de se relacionar com Ele, de obedecê-lo, de andar diante dele. Isso era extremamente importante. Israel foi chamado para ser uma testemunha de Deus na terra. Por isso foi necessário a renovação daquela aliança, porque lá em Cades Barneia o povo quebrou a aliança. Agora Deus está refazendo essa aliança com o povo de Israel.
Escute uma coisa que eu vou te dizer: relacionamento, aliança com Deus não consiste naquilo que você faz para Ele, porque tem muita gente enganada com isso. Tem muita gente que acha que tem aliança com Deus porque dá dízimo na igreja. Eu tenho aliança com Deus, eu me relaciono com Deus porque eu vou na igreja toda semana. Eu tenho aliança com Deus porque eu conheço todos os livros da Bíblia. Não, eu tenho aliança com Deus porque eu já levei 15, 20, 30 pessoas para a igreja. Aliança com Deus não está relacionado com aquilo que você faz para Ele, mas está relacionado com a maneira como você vive diante dele. Aliança não é ação, aliança é vivência. Entende, irmão? Vivência com Deus. Aí, quando você vive com Deus, você se relaciona com Deus, você caminha com Deus, automaticamente o que vai acontecer? Atitudes. Mas uma coisa não pode ser responsável pela outra. Não é a prática que te leva à vivência, é a vivência que te leva à prática. Então Deus queria um povo para andar com Ele. Quando Ele chamou Abraão, lá em Gênesis 12, o que foi que Ele disse para Abraão? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença. Irmão, aliança com Deus é andar com Deus, é caminhar com Deus. E caminhar é uma coisa que acontece o tempo todo. Você precisa ser influenciado por isso. O povo de Israel estava entrando numa terra extremamente pagã, e aquele povo precisava andar com Deus. Aquela geração andou, a segunda geração andou, a terceira geração se desviou. É quando nós chegamos no livro de Juízes. A Bíblia diz que não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Por quê? Porque não havia aliança com Deus, e quando não há aliança com Deus, você vive do jeito que você quer. Entende? O que é que nos impede, irmãos, de sermos absorvidos novamente pelo mundo? Porque o mundo está de olho em você, querido. O mundo quer você de volta, querida. Não pense você que Satanás te entregou de mão beijada para Jesus, porque não entregou. Ele trabalha para levar você de volta para lá. O que é que impede isso, querido? Aliança com Deus. Entende? O pastor falou aqui sábado da questão da aliança no casamento, não é? Ele foi muito feliz naquilo que ele disse. E eu quero estender isso agora para o nosso relacionamento com Deus. Querido, você precisa entender que existe uma parte nesse processo, nessa aliança, que cabe a você. Enquanto você caminha com Deus, você está mantendo a aliança com Deus. Mas quando você deixa de caminhar com Ele, você quebra a aliança. Então Deus queria um povo que caminhasse com Ele. Um povo que fosse fiel a Ele, um povo que caminhasse com o Senhor. Então, aqui nós vamos ver, nessa primeira lição, que Deus quis renovar o relacionamento da aliança. É o que está nos versículos 2 a 7. É muito importante que nós entendamos isso, porque nós achamos o seguinte: beleza, criei em Cristo, entreguei minha vida para Jesus, eu agora sou um crente, joia, deixa eu viver minha vida. Você não creu coisa nenhuma. Se você pensa que o fato de ser membro da igreja, de ter crido, já está bom demais, você não entendeu absolutamente nada. Porque a aliança com Deus é uma coisa que acontece 24 horas por dia. 24 horas por dia. O tempo inteiro nós estamos sendo influenciados por essa aliança com Deus. Você é influenciado por essa aliança em cada detalhezinho da sua vida. Se você acha que Deus não está interessado em cada detalhe da sua vida, você está enganado, porque Ele está. Cada detalhe da minha vida precisa ser permeado pela aliança. Cada detalhe. A maneira como você conversa com as pessoas, a maneira como você se veste, a maneira como você se relaciona com os outros, a forma como você trabalha, a maneira como você lida com o seu dinheiro,
A forma como você se comporta numa fila de banco, fila de banco é uma coisa que tira a paciência da gente. A forma como você se comporta atrás do volante, tudo isso precisa ser influenciado pela aliança com Deus. Tudo isso faz a diferença. A gente não sabe, nós não temos como imaginar os efeitos da aliança na vida dos outros. Quando as pessoas começam a perceber detalhes na sua vida, quando as pessoas começam a perceber que você tem alguns detalhes que fazem a diferença. Eu já tive a alegria de conviver, e tenho ainda, com muitas pessoas que têm aliança com Deus. Eu sei que você também tem. Perceba a vida daquele que tem aliança com Deus para você ver. Perceba como é que ele trata você, como é que ele conversa, como é que ele vive. É influenciado pela aliança. Então Deus queria um povo, a circuncisão era uma marca. Deus queria que aquele povo, agora, eles iam ter que lutar muito, enfrentar vários exércitos, eles iam adentrando a terra prometida, 25 anos, durou 25 anos aquela conquista. Eles iam adentrando a terra, conquistando, lutando contra exércitos, e eles tinham que enfrentar cada situação, cientes de que eles pertenciam a Deus, de que eles eram de Deus. Isso devia pesar neles, isso devia fazê-los meditar em cada atitude que eles iam tomar. Opa, não posso tomar essa atitude, eu pertenço a Deus. Imagina se nós fôssemos assim: não posso fazer isso, eu pertenço a Deus. Porque o povo de Deus hoje somos nós. Entende? Deus tem uma aliança conosco, que foi construída lá no Calvário. E eu tenho uma aliança com Ele no meu dia a dia. Eu tenho uma aliança com Ele no meu dia a dia. Nós precisamos, irmãos. Eu me lembro de uma história que eu ouvi há muito tempo, de um rapaz que ele era barra pesada. Sabe aquele barra pesada mesmo? Brincava com todo mundo, batia em todo mundo. Era terrível. Ninguém gostava dele, pessoa perigosa, era antissocial, pessoa que o tempo inteiro estava arrumando encrenca, problema, brigava com todo mundo. Essa pessoa ouviu o Evangelho, ouviu a graça de Deus, ouviu acerca da salvação de Jesus. Aí um dia estava indo para a igreja, bonito, e aí um camarada daqueles com quem ele tinha uma desavença há muito tempo com ele, veio tirar satisfação com ele. E começou a brigar com ele. E ele não queria mais briga, não queria mais viver daquele jeito. E começou a pregar para aquele homem, e aquele homem ele pregava e o homem ofendia. Ele pregava e o homem ofendia. E ele dizia: rapaz, eu mudei de vida, você pode mudar também. E ele parece que aquele homem estava obstinado, ele estava decidido a, de alguma maneira, brigar com aquele rapaz. E ele dizia: rapaz, vem para Cristo, ele mudou minha vida, ele transformou minha vida. E eu queria te convidar, vem conhecer a Cristo comigo, vem na igreja, eu vou te levar na igreja e você vai entender o que aconteceu comigo. E ele brigava, ele gritava, esbravejava, e de repente, no calor da situação, ele deu um tabefe no rosto daquele rapaz. O rapaz até virou assim, e ele já se armou, porque agora ele vai partir para cima de mim e eu vou colocar em pratos limpos o que nós estamos pendentes há muito tempo. E aquele rapaz, ele recebeu um tabefe, mas bem dado no rosto. E aí ele se recompôs. Ele se recompôs, pegou a Bíblia dele que havia caído no chão, olhou para aquele homem e disse assim: escute, eu congrego na igreja tal. O culto acontece tantas horas, e eu ficaria imensamente feliz se você fosse lá. Deus te abençoe.
Aquele homem ficou completamente sem saber o que fazer, o que falar. Ele disse: não é possível. Não é possível. E se eu não tivesse visto e sido o personagem na questão, eu não acreditaria. Não é possível. Pois eu vou lá na igreja dele. Agora eu vou. Porque alguma coisa aconteceu com esse moço. E ele foi, irmãos, e ouviu o Evangelho. E pode perceber que quem tem aliança com Deus, vive com Deus. Tem efeito. Aliança com Deus tem efeito na vida da gente. E ele ouviu o Evangelho, e algum tempo depois ele também se tornou um crente em Jesus. Por quê? Aliança com Deus. Nós pertencemos a Deus. Então a primeira razão, a circuncisão aqui, é porque Deus quis renovar o relacionamento da aliança. Mas eu aprendi uma outra coisa fantástica aqui. Fantástica. Versículo de número 8. Versículo de número 8. Diz assim: e aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, olha só, até que sararam. Deixa eu falar uma coisa para você. Circuncidar um bebê de 8 dias de nascido é fácil. Circuncidar adultos é uma cirurgia muito dolorosa. Dolorosa demais. Então aqui eu aprendi uma lição muito interessante. Por que Deus quis circuncidar o povo? Primeiramente, Ele quis renovar o relacionamento da aliança. E segundo, sabe o que Ele quis fazer? Ele quis testar a fé do povo. Olha só esse versículo aqui, aí você vai entender o porquê disso. Olha esse versículo aqui, irmãos. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Jacó tinha uma filha chamada Diná. Diná saiu para conhecer a região na qual ela estava, a região de Siquém. Siquém era filho de Amor, e esse Siquém, ficou gostando de Diná, e acabou que nesse gostar eles acabaram dormindo juntos, e ele teve um relacionamento sexual com ela fora do padrão de Deus, e os irmãos de Diná ficaram sabendo. Siquém era um homem muito íntegro, e ele queria se casar com Diná. Então ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu quero me casar com ela, o que eu tenho que fazer? Aí os filhos de Jacó, Simeão e Levi, astutamente disseram o seguinte: olha, nós não podemos entregar nossa irmã para quem não é circuncidado. Vocês têm que se circuncidar. Quando isso acontecer, vocês poderão nos dar as suas filhas, e nós daremos as nossas filhas para vocês, e nós seremos um só povo. Mas não podemos nos unir a incircuncisos. Aquele rapaz amava tanto Diná, mas tanto que ele aceitou e fez a cirurgia. Não só ele, mas todos os homens da sua terra. Aí, quando eles estavam na mais violenta dor, enfraquecidos por causa da cirurgia, Simeão e Levi entraram na cidade e mataram todos eles. Por quê? Porque a circuncisão enfraquecia, tirava as forças dos homens. E o exército era composto de quê, irmãos? De homens. Agora preste atenção, que coisa mais magnífica. Deus mandou o povo ser circuncidado depois do Jordão. Se Deus tivesse mandado o povo ser circuncidado antes do Jordão, havia o Jordão ainda como segurança para eles, caso os inimigos viessem contra eles. Mas não, Deus mandou que eles se circuncidassem depois do Jordão, 3 quilômetros, campo aberto. Se os inimigos quisessem vir contra eles, Israel seria dizimado. Olha a fé sendo testada. Confiam ou não confiam em mim? Vamos ver. Vou deixar atravessar o Jordão e vou mandar todo homem ser circuncidado, para tirar deles toda a força, para mostrar que eu estou com eles. Amém. Entendeu?
e vai para Canaã. Chega em Canaã, tem uma fome. O que Abraão faz? Ao invés de ficar na terra e confiar em Deus, é claro, ele ainda estava no processo inicial da sua fé. Ele vai para o Egito. Chega no Egito, mente para Faraó, fala que Sarai era irmã dele, e acontece uma bagunça. Lembra disso, irmão? Lá no texto bíblico, lá em Gênesis. É interessante isso. Elias vai para o Monte Carmelo, enfrenta 450 profetas de Baal. Elias deve ter saído daquele monte com a sua fé fortalecida ao extremo. Aí chegou a anúncio de Jezabel: amanhã a sua vida será como a vida deles. Ao invés de Elias ter ficado firme, confiado em Deus, não fugiu. Deus vai com ele e fala: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, homem? Cadê tua fé? É interessante que Deus, ele de vez em quando, Deus faz isso para a gente. Deus testa a nossa fé. Você crê ou não crê? Aí ele deixa a gente ir no limite, bem no limite, e se manifesta para a gente. Você crê ou não crê? Colocou o povo de Israel ali diante de Jericó, 3 quilômetros, e os soldados todos enfraquecidos, não tinha nenhuma guarnição, não tinha soldado, ninguém podia guerrear, ninguém podia lutar, todo mundo morrendo de dor. Deus testa a nossa fé, queridos. Deus testa a nossa fé. Talvez você esteja agora passando por um momento extremamente difícil na sua vida, e você esteja cheio de questionamentos no seu coração, cheio de perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não vejo solução. Pode ser Deus testando a sua fé. Pode ser Deus testando a sua fé. Pode ser Deus deixando você sem alternativa, para Ele mostrar que Ele é Deus. Gente, Deus não brinca com isso. Nós muitas vezes brincamos de ser crente, brincamos de ter fé, brincamos de ser servos, mas Deus não brinca de ser Deus. Entende? Ele é Deus, e Ele quer me mostrar que Ele é. Então Ele me leva bem próximo do desespero e mostra para mim quem Ele é. Ali estava um povo totalmente desprotegido. Quem é que ia lutar, gente? Não tinha soldado, todo mundo com dor, todo mundo doendo, enfraquecido por causa da circuncisão. Mas Deus estava lá. O guarda de Israel nunca dorme. Meu irmão, quando você estiver passando por um momento de extrema angústia, desespero, dificuldade, Deus pode estar testando a sua fé. Amém. Deus pode estar querendo mostrar para você: pare de confiar em si mesmo, confie em mim, porque eu quero realmente tornar você melhor do que você é. Nós precisamos perder o medo disso, porque realmente Deus às vezes faz isso com a gente. Deus testa a nossa fé. Essa foi a segunda lição que eu aprendi aqui. Mas eu aprendi uma terceira lição tão importante quanto essa. Veja só, Deus estava removendo o opróbrio. O que é o opróbrio, gente? Opróbrio, vergonha, ignomínia, desprezo, vergonha, coisa vergonhosa. Versículo 9 diz assim, veja só o versículo 9. Versículo 9 diz assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. O que nós podemos aprender aqui? O Egito trouxe muito prejuízo para aquele povo. Aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Aí aquele povo no deserto, Moisés sobe para o monte, fica lá 40 dias, eles acham que não tem mais Moisés morreu, o que eles fazem? Bezerro de ouro. Por quê? Porque lá no Egito adoravam o bezerro, adoravam o gado, aprenderam no Egito, fizeram um bezerro de ouro. Depois o povo está andando, as coisas não acontecem com o tempo, o que eles começam a fazer? Murmurar, porque lá no Egito murmuravam o tempo todo. Aí quando chega em Cades Barneia, os espias vêm
a notícia de que a terra é produtiva, o que eles fazem? Vamos voltar ao Egito. O tempo inteiro eles falam assim: vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Lá no Egito tem panela de carne. Lá no Egito nós podemos nos alimentar bem. Não precisamos passar sede. Não precisamos passar fome nesse deserto. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. O Egito se tornou uma vergonha para Israel. O povo então chega na terra prometida e atravessa o Jordão. Do Jordão para trás, aquele Israel morreu. Acabou. Aquele Israel não existia mais. Agora Deus estava construindo um novo Israel. E esse novo Israel seria um Israel livre do opróbrio, da maldição, da vergonha do Egito. Isso se parece muito com a gente. Quando nós cremos em Cristo, Deus nos livra do opróbrio do mundo. Sabe por quê? Porque o mundo traz vergonha para nós. O mundo é nosso inimigo, irmãos. O mundo nunca foi amigo da igreja. O mundo não tem absolutamente nada para mim. Jesus Cristo disse: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eu não entendo como que alguém se diz crente em Jesus pode ainda ter fascínio pelo mundo. Eu não entendo como que muitas pessoas ainda são tão influenciadas pelo mundo, porque o mundo envergonha. O mundo tira de nós a luz resplandecente que o Espírito Santo coloca na gente. O mundo, irmãos, ele é nosso inimigo. Por isso que quando eu saio do Egito, quando eu saio do mundo, Deus está retirando o opróbrio, Deus está construindo. Por isso que a Bíblia diz: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o opróbrio, ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Irmão, com sinceridade, não precisa responder para mim: você realmente saiu do mundo? Ou o mundo ainda tem muito de você? Você saiu do Egito mesmo? Você atravessou seu Jordão? O que passou, passou? Ou você ainda está com algo do Egito na sua vida? Saiba que você está sendo envergonhado. Saiba que você está fora dos propósitos de Deus. Porque é o seguinte: não dá para servir a Deus e ao Egito. Ou você serve a Deus, ou você serve ao Egito. Os dois não dá. Não dá para você servir as duas coisas, querido. Deus quer nos livrar do opróbrio do mundo, do Egito. Deus quer retirar de nós toda e qualquer influência do mundo. Tem uma frase aqui de Paul Washer que eu quero compartilhar com você. Veja essa frase: deixa-me te fazer uma pergunta. Você olha para o mundo e deseja ser como o mundo, agir como o mundo, falar como o mundo, se vestir como o mundo, ter respeito e a estima do mundo? Se você se sente desse jeito, você deve ficar aterrorizado, porque isso pode ser uma evidência de que Deus não fez uma obra em você. Se o poder de Deus não pode ser visto em sua vida, guiando você para uma crescente santidade, então talvez não haja poder de Deus em sua vida. Então Ele não regenerou seu coração, você não nasceu de novo, você não é um cristão. O mundo ainda domina você? Reveja sua fé. Porque aqueles que nasceram de novo, aqueles que atravessaram o Jordão, foram livres do opróbrio do Egito. É inadmissível um cristão dizer: eu sou um crente em Jesus, eu sou nascido de novo, eu sou um servo de Deus, e continuar sendo influenciado pelo mundo, influenciado pelo Egito. Aí você poderia pensar comigo, né? Pastor, mas é difícil demais, eu não consigo entender, porque realmente o Senhor é muito radical. O que tem isso de vez em quando? O que tem aquilo de vez em quando? Meu irmão, não pergunta para mim não, pergunta para Deus. Porque com o Senhor é o seguinte: ou você é meu, ou você não é. Ou você entrega o seu coração para mim trabalhar nele e arrancar o opróbrio do mundo, ou continue vivendo do seu jeito. Deus não negocia essas coisas. Aí a gente vai pregar isso, muita gente fala que nós somos radicais. Aí muitos, com medo de perder a sua popularidade na igreja, muitos com medo de perder o seu emprego,
Deus. Entende? Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus disse que eu tenho que pregar o evangelho. Pode pregar o evangelho. Você não vê a igreja primitiva ficar arrumando artimanhas para tentar camuflar um desejo que ainda é latente no coração, porque tem muito crente que ainda não conseguiu ficar livre do mundo e fica inventando um monte de coisa para dizer: é evangelização. Evangelização coisa nenhuma, é carnalidade, é pecado. Deus quer nos livrar do opróbrio do Egito. Deus quer tirar o Egito de nós. Amém. Ou você deixa Deus fazer isso, ou você reconhece que não consegue, irmão, porque as duas coisas você não pode ter. Entende? Então Deus está dizendo: eu estou, Israel, tirando o opróbrio hoje de você. Eu estou tirando o Egito de você. Estou tirando a vergonha. O que passou, passou. É do Jordão para lá. Acabou. Agora é nova história. Agora vocês são meus. Vamos caminhar juntos. Vamos viver uma nova história. Deus está falando isso para nós nessa noite. Se você, meu irmão, ainda está com o pé lá em outro carro, se você não conseguiu ainda se libertar totalmente do mundo, olhe ao Senhor e fale: Senhor, eu não quero mais o opróbrio do Egito na minha vida. Me liberta do opróbrio do Egito. Não quero mais nada do mundo. Eu trabalho no mundo, eu me relaciono com pessoas do mundo, eu preciso pregar no mundo, eu preciso falar do Senhor no mundo, mas eu não sou do mundo. Amém. Eu sou do Senhor. Amém. Entende, irmão? Não dá para ficar brincando com isso, querido. Não dá para ficar brincando com isso. Então, a terceira lição que eu aprendo aqui, a terceira lição: Deus estava removendo o opróbrio do Egito. E a última, caminhando para o final, a última: por que Deus mandou fazer a circuncisão? Para nos ensinar uma grande verdade espiritual. Lembra quando Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 2, a verdadeira circuncisão é a do coração. Lembra disso? A verdadeira circuncisão é do coração. Judeu não é aquele que é do exterior, não, porque quando o judeu passou a acreditar nisso. Não, eu sou circuncidado, eu tenho a marca do Senhor na minha vida, então o negócio é o seguinte: eu sou salvo e ponto final. Paulo está dizendo: você está enganado. Judeu é aquele que é do interior, circuncisão é aquela do coração. Então essa lição aqui, sabe por quê, querido? Porque você vai olhar no Antigo Testamento, você vai ter um monte de analogia no Antigo Testamento que diz respeito à nossa vida espiritual. Êxodo, o que é o Êxodo? A libertação do pecado pelo Senhor Jesus e o início da caminhada cristã. Nós estamos no Êxodo. Estamos indo para onde? Para Canaã celestial. Amém. Fomos libertos do Egito. Estamos na caminhada. Travessia do Mar Vermelho e do Jordão. Sabe o que representa? Representa o nosso batismo. No dia que nós somos batizados, o batismo simboliza o quê? O batismo simboliza que nós deixamos a velha e a vida para trás. É isso que Deus queria mostrar para Israel: vocês deixaram a velha e a vida para trás. Do Jordão para cá agora. Então isso representa o nosso batismo. E a circuncisão? O que representa a circuncisão? A circuncisão representa o despojamento da carne, das nossas tendências pecaminosas, dos desejos da nossa carne. Essa é a verdadeira circuncisão. O cristão nascido de novo, ele está nesse processo de circuncisão, porque ele está retirando dele, ele está dominando, ele está trabalhando, ele está lutando contra os seus desejos pecaminosos. Eu vou perdendo totalmente o interesse, eu vou repudiando, eu vou detestando, eu vou odiando o pecado, eu vou orando, Deus vai me santificando, e a cada dia o pecado vai me deixando e eu vou me tornando santo do Senhor. Esse é o significado da circuncisão para o cristão. Por isso que hoje não adianta simplesmente um rito exterior. O que aconteceu dentro de você? A verdadeira circuncisão está dentro de você. Quando você passa a ter domínio sobre as suas tendências pecaminosas, sobre os seus desejos pecaminosos, você vai tomando repulsa do pecado. Se isso não está acontecendo com você, meu irmão, você ainda é um incircunciso. Se não há em você tristeza quando você peca. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, aquele que foi circuncidado pelo Senhor, não significa que ele não vai pecar, mas ele vai se distanciando cada dia mais do domínio do pecado, e ele vai perdendo o prazer, a alegria do pecado, ele se entristece,
Cristão que peca, cristão que entristece o Espírito Santo, ele chora, ele pede perdão, ele entra em agonia, ele entra em desespero. Sabe qual é o problema da humanidade hoje, gente? Olhos enxutos. Porque as pessoas não choram mais pelo pecado. Quando você realmente tem um encontro com Cristo, o pecado te incomoda e aquilo te entristece, você erra e você começa a lutar contra aquilo. Essa é uma prova da circuncisão do nosso coração. Isso prova que nós somos circuncidados. Quer ver? Tem dois textos aqui que eu quero te mostrar. Primeiro, Colossenses 2, 11 e 12, Romanos 6, 1, 2. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2, 11 e 12. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Presta atenção. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Circuncisão, despojamento. Você é salvo, você é um crente em Jesus, então você precisa extirpar o pecado da sua vida. Amém. Colocar a sua vida em ordem. Amém. Não adianta, se você nasceu de novo, você não vai conseguir viver no pecado. O pecado é um espinho no seu sapato. E só tem uma coisa para fazer: ou você tira o sapato, ou você tira o espinho. Aliás, uma coisa. Então eu quero dizer para você, querido, eu quero te fazer uma pergunta, não precisa responder para mim. Quando você peca, você se entristece? Quando você peca, você sabe que errou e aquilo gera um tipo de sentimento no seu coração, você chora por dentro, você realmente percebe que você não agradou a Deus e que aquilo não está em sintonia com o propósito de Deus, você sabe que está errado. Glória a Deus, por isso você está sendo circuncidado. Agora, não, que isso? Sabe, aquelas palavrinhas malditas que entram no nosso vocabulário, o que tem? Que problema tem? Tem nada a ver. Umas frasezinhas, sabe, construídas no mais profundo do abismo, que vem adentrando o coração de muitos cristãos. Não tem problema, a gente dá um jeito. Não preocupa não, pastor, uma hora a gente resolve. É para ontem, filho. O que tem que corrigir? Corrija. O que você tem que acertar? Acerte com Deus. Circuncide seu coração diante de Deus.